poxa, fulano tem habilidades para isso. Nós sempre temos uma desculpa. Sempre temos uma desculpa para não fazer a vontade do Senhor. Muitas das vezes nós ignoramos a chamada que Deus tem para nossas vidas. Aqui o salmista, no Salmo 100, ele já vem: sabeis que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que fez ovelhas do seu pasto. Deus nos chama. Quem nos chamou foi o próprio Senhor. E nós temos que compreender a chamada de Deus para nossas vidas. E no Evangelho de João, lá no versículo 16, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo em que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. É isso que nós temos que ter sempre a compreensão, que quem nos chama é o próprio Senhor. E quando Ele chama, Ele mesmo nos capacita para fazer a obra. E aqui quando nós falamos sobre a vocação, a chamada de Eliseu, ele está lá atrás, na 12ª junta de bois. Estava na 12ª, havia 11 na frente. Algo que eu aprendo aqui: para Deus não há protocolo. Para Deus não há protocolo. Deus, Ele quebra todo o protocolo. Logo ali diz que ali pertinho havia uma escola de profetas. Se você for achar, imagina, o senhor pensa: realmente acabou teu ministério, Elias, vou levantar outro. Volta à escola e pega o primeiro aluno. O primeiro aluno é que vai assumir agora. Mas Deus tem um olhar totalmente diferente. Deus sonda e conhece cada coração. O irmão Marcos aqui falou que Ele é que sonda e que nos conhece. O Senhor já conhecia que havia ali um homem muito mais comprometido do que até, de repente, aqueles que estavam naquela escola. E o Senhor vem chamando. E realmente dali poderia ser o possível sucessor. O irmão Marcos mencionou aqui sobre Paulo. Paulo, na chamada, irmão, um perseguidor, ser chamado como apóstolo do Senhor. Eu acho lindo toda vez que nós vamos para a Santa Ceia e as palavras de Paulo no versículo 23 diz ali: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Aquilo ali é uma revelação pura de Deus, uma intimidade plena com Deus. Toda vez que eu leio esse texto, ele chamando para ele a responsabilidade. Um apóstolo do Senhor. Amós, recolhedor de frutos: olha, eu sou boiadeiro. Eu tento ir na boiada, mas é chamada de Deus, e Deus levanta esses homens como profeta. O que nós temos que compreender é sobre a chamada sobre as nossas vidas. Deus tem uma chamada e nós temos que muitas vezes deixar de dar desculpa. Nós temos que deixar de dar desculpa. Jeremias: eu sou uma criança. Jeremias, a primeira coisa que Jeremias fez foi criança. Moisés: eu sou pesado de língua. Toda vez que nós recebemos uma incumbência, uma chamada do Senhor, muitas das vezes nós temos uma mesma desculpa para não fazermos a obra do Senhor. No versículo 19b, lá na parte B já, quando vem falando sobre... E ele estava com uma dor, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Eu já falei ali, simplesmente com uma autoridade profética. Ali passou a ele toda a autoridade de Elias, ele passa a Eliseu. Ele transporta a Eliseu. E muitas das vezes nós não compreendemos como somos chamados na igreja, vamos assumir um departamento, seja o que for, e ali o pastor nos chama à frente e ora pelas nossas vidas. Ali é transmitido a nós também poder para desempenhar a função. Foi assim quando o Senhor quis construir o tabernáculo e chama Moisés, e Moisés já ungia Bezaleel. Ele já está ungido para fazer a obra. Isso está sobre as nossas vidas. Nós somos ungidos, já fomos ungidos para fazer a obra do Senhor. Paulo, quando chama Timóteo, ele é bem claro de falar: Timóteo, Timóteo, não desprezes o dom que há em ti, e por meio da oração foi ministrado sobre a tua vida, por imposição de mãos. Impor a mão, ali já veio a capacitação, foi capacitado. E nós temos que compreender sobre essa capacitação. Lá no versículo 21, diz assim: voltou, pois, de trás dele, e tomou uma junta de bois e as matou.
boi representa a carne. Agora vamos entrar na parte bem alegórica. Boi representa a carne. Carne representa pecado. Para fazer a obra do Senhor, irmão, temos que nos separar, nos santificar para fazer a obra do Senhor. Aqui, o próprio Eliseu abriu mão. Ele se afastou de tudo. Matou os bois. O que prendia ele, o que era dificultoso para ele, ele deixou de mão e foi fazer a vontade do Senhor. Quando Isaías é chamado, a coisa linda é que ele fala, ó, no ano em que morreu o rei Uzias, às vezes nós temos que compreender o que tem que morrer nas nossas vidas para se completar a chamada de Deus sobre as nossas vidas. Porque às vezes tem coisa que ainda está bem vivo e nos impede de que seja completa a chamada de Deus sobre as nossas vidas. E ali ele vem falando bem claramente. Mas na frente ele fala sim, quando ele compreende a chamada, eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Mas o Senhor, ao ele expor isso, o próprio Deus vem e o santifica. A Bíblia diz, os irmãos já conhecem que um anjo tira uma tenaz do próprio trono e ali santifica os lábios desse homem. Nós fomos chamados, mas também temos que haver uma separação para fazer a obra do Senhor. Lá no Evangelho de João, lá no capítulo 15, olha como começa, coisa linda. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Se estamos dando frutos, nós podemos nos separar mais ainda, nos consagrarmos mais ao Senhor, para que venhamos dar mais fruto ainda para o Senhor. Lá, o apóstolo Paulo, lá na 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, olha o que Paulo fala. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Nós temos que saber isso sobre as nossas vidas, nos apartar da iniquidade, nos afastar. Temos uma chamada do Senhor, o Senhor tem nos chamado, a cada um de nós temos uma chamada. O que eu tenho aprendido sobre chamada é que muitas das vezes nós queremos desempenhar a função a qual um irmão já desempenha. Às vezes um irmão, eu quero tanto ser igual ao fulano, quero ser usado igual ao irmão. Mas Deus, às vezes, tem te dado um talento totalmente diferente. Deus não quer te usar, Deus não precisa levantar outro Marcos, Deus não precisa levantar outro Glaucio, Deus não precisa. Ele quer que nós venhamos a completar a obra dele. Já tem o Marcos, levanta o Moacir, levanta o Glaucio, levanta o Baroni, para que seja completa a obra dele, para que a obra dele venha a ser completa. É dificultoso fazer a obra do Senhor? É dificultoso. É trabalhoso? É trabalhoso. Mas o próprio Paulo escreve lá, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 59. Portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. É isso que nós temos que compreender. Há galardão para nós de fazermos a vontade do Senhor. Que nós essa noite, irmão, viemos compreender a obra que Deus tem para as nossas vidas. Que nós viemos ter entendimento. Se ainda estamos desapercebidos do que Deus quer fazer, como Ele quer fazer, venhamos orar a Ele, para que Ele venha nos esclarecer, que nós possamos fazer as funções dentro da vontade dEle, sermos usados aonde Ele quer nos usar. Amém?